de volta para mais um vídeo. Vamos continuar com a nossa série dos jogos de 10 minutos. Por enquanto, 18 vitórias, 100 empates, 100 derrotas e 556 de rating, tentando chegar na segunda marca, que são 600 de rating. Inclusive, a gente vai mudar, fazer a primeira mudança de repertório quando chegar lá. Vou lançar mais um desafio, mas antes disso, já sabe, deixa aquele like no vídeo, deixa aquele joinha, se você estiver gostando, é claro, e considere também se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito. Vamos lá. Vamos lançar a busca aqui para fazer mais uma partida grandiosa hoje. Achamos um adversário dos Estados Unidos. Jogou peão-dama. Vamos seguir o padrão de jogar bem simétrico aqui no começo, D4, D5. E ele jogou cavalo C3. E agora vem aquela dica. Ela é um pouco avançada talvez para quem está nessa faixa, mas é uma dica que não faz mal a ninguém. Né? Em posições que o peão da dama foi jogado, normalmente você vai querer usar esse peão. Seja para jogar aqui de maneira mais agressiva, ou seja para vir para cá. Então o cavalo não fica bem aqui. E isso geralmente é um pouco esquisito. Vou jogar cavalo F6. Olha só, o cara jogou o London Jobava aqui. Que é o sistema London com cavalo em C3. É um sistema novo, interessante. Eu jamais recomendaria para essa faixa de rating, porque é um lance que vai ser muito fácil ele ficar meio esquisito com o cavalo em C3 aqui. Vamos ver até onde ele vai se virar, né? Bom, ele tem algumas ideias de fazer cavalo B5 aqui, né? Eu falo tanto, né, que o pessoal faz esse erro, mas aqui é uma ideia normal levar o cavalo para B5, porque ele vai forçar um lance cavalo A6, que é um pouquinho esquisito. Ele pode tentar explorar uma vantagem depois disso. Então essa ideia existe. Né? Normalmente eu jogo A6 aqui, porque eu gosto de evitar esse pulo de cavalo. É uma linha que eu gosto aqui. Mas eu vou jogar. Eu vou jogar bispo F5, vai. Vamos tirar o bispo primeiro. Poderia jogar E6 também. Mas eu vou jogar bispo F5, vamos ver se ele vai jogar o cavalo B5. Ah, F3, aqui ele já. Enfim, jogou um lance estranho. E é por isso que eu falo, aqui é muito legal ele ter jogado isso comigo. Ah, se bem que ele vai querer jogar G4, mas eu vou jogar E6 aqui. Pode ser que ele jogue G4. Tá engraçado, ele decorou bem o curso aqui. Ou algum vídeo, né? Vou jogar bispo G6, vai jogar H4. Por enquanto ele tá jogando nível pelo menos 2000 aqui, né? Ou ele decorou bem um vídeo de abertura. Ele tá ameaçando ganhar meu bispo. E agora eu vou ter que fazer H6 ou H5. Geralmente eu gosto de fazer o H5 aqui. Porque meio que força o G5. E eu vou começar um jogo de manobras aí com cavalo G8 e cavalo E7. Tá engraçado aqui, né? Vou jogar cavalo G8. E3. Curiosa a velocidade que o cara tá jogando aqui, né? Tudo certinho. Pra mim, esquisito aqui já. Não condiz com a força dele. O nível dele. Bom, ele quer jogar bispo D3 aqui, que é uma ideia temática nessas posições. Eu vou jogar um bispo D6 aqui, bem genérico. Vamos ver. Começar a criar um pouco de tensão pra ver se ele faz algum erro, né? Porque ele pode estar seguindo um vídeo por enquanto, né? Tá jogando de maneira bem correta até agora. Não sei se correta é a palavra, tá? Mas de maneira bem teórica aqui. O que é muito pouco esperado para essa faixa de rating, né? Ele pode ter decorado essa formação. Aqui ele faz um lance bem estranho já. Então acho que tá normal aqui. Acho que ele decorou uma formaçãozinha. Tem memória boa, né? Porque ele decorou vários lances. Cavalo B5 é bem esquisito agora. Eu vou trocar o bispo ali em F4. Ele vai tomar. Espero que ele tome, né? E agora eu já posso até jogar C6 aqui para contestar esse cavalo dele. Vai para onde esse cavalo, né? Vai para cá, que é uma casa estranha de novo. E A3 não bloqueia o peão. Por outro lado, fica fora de jogo, né? O cavalinho A3 fica esquisito. Cavalo C3 ele voltou. Eu posso fazer dama D6 aqui, para ficar de olho no peão. Dama B6 é um lance, cutuca aqui. Ou posso fazer cavalo E7 natural. Né? O cavalo, eu joguei ele para G8, para justamente trazer o cavalo para cá e depois pular em F5, né? Que é uma casa que chama bastante atenção. Agora, ele segue jogando firme, né? Eu vou jogar dama B6 para dar uma cutucada, ver como é que ele reage. Eu ataco esse peão, opa, ataco esse peão, ataco esse peão.
Se ele tomar aqui, eu vou tomar de cavalo e atacar o peão de F4. Ele tá quase perdendo um peão agora. Eu vou tomar de cavalo, tá? Mas esse daqui é um lance que não jogaria no lixo, né? Porque eu quero fazer o roque, esconder o rei em H7 e vou bater no peão. Eu vou jogar esse que é mais natural. E eu imagino que ele vai fazer um erro agora, né? Ameacei muita coisa. Ameacei esse e esse. Não tem como defender os três peões aqui. Esse não tá atacado agora, mas a dama, se sair pra cá, por exemplo, aí larga esse, né? Talvez dama D2 seja bom ainda. Dama B2, torre B1. Dama A3, torre B7. Mas, de novo, estamos conversando com um jogador de um nível muito mais alto que 572, né? Com todo respeito a toda a comunidade de jogadores de 570. Bom, agora ele entregou o peão em F4, né? E aqui o que eu tava falando no começo não é uma suspeita de trapaça, né? É só de um jogador fazendo uma teoria que é inesperado pro rating dele. Então poderia ser um jogador aí que tá Smurf, né? Como se diz aí, com um rating bem mais baixo do nível dele. Mas de repente ele decorou a abertura só. Aí aparece nos comentários o pessoal de 600 inconformado. Que absurdo! O cara de 600 não pode nem decorar uma abertura e já é acusado. Bom, jogou cavalo E2, agora eu vou trocar os cavalos. Vamos torcer pra ele tomar de dama. Aí ele pendura mais um peão, né? Ele entrega o peão de D4. Mas assim, vamos dizer que esse rating for o rating dele mesmo, que é bem possível. Ele começou muito bem ali, porque ele pegou um plano. Claro que também isso não é um sinal bom, né? Porque se ele tá nessa faixa de 500, 600 com tanto conhecimento de abertura, quer dizer que ele deve estar falhando muito depois, né? Enfim, vamos ver. Dama D4 aqui cai o peão. Eu tô muito seguro aqui com essa estrutura, né? Tudo conectado aqui. Ameaça o cavalo que não tem defesa muito boa. Ele vai ter que jogar o dama D3 trocando. Ou dama D2 trocando. Não tem outro lance. Se tirar o cavalo, cai a torre, a linha 1. Nosso amigo tá pensando agora. Criou a conta em janeiro, é. Provavelmente esse cara tá com rating abaixo do nível dele. Agora eu não sei. Coloca aí nos comentários qual que você acha que é o nível real dele. Claro que ele tá entregando bastante coisa agora, né? Talvez uns 800, 900, assim. Faria sentido uns 800, 900. Às vezes decora uma aberturazinha, né? Claro que tá fazendo bastante erro. E agora ele entregou a torre. E tá caindo a outra torre também, a não ser que ele propõe a troca de damas, né? E eu, como um bom jogador covarde que sou, eu vou trocar as damas aqui. Um bom jogador idoso e covarde, eu vou trocar as damas, né? Eu posso ganhar mais um peão, mas isso aqui não é sinal de coragem, tá? É sinal de ser pouquíssimo prático você tomar o peão. Então, quando eu falo covarde aqui, na verdade é um elogio, tá? Eu estou elogiando a minha decisão aqui, a troca em D1. Não é legal você ser covarde na vida, tá? Mas no xadrez tem vários benefícios. Vou jogar cavalo D7 aqui desenvolvendo e vou começar a abrir caminho para as minhas peças, né? O lado bom de eu ter vários peões é que eu tenho peões a mais. O lado ruim é que minhas torres estão sem coluna no momento, então eu vou ter que ter um pouco de paciência para abrir minhas torres, né? Eu vou colocar o rei em E7, não preciso fazer o roque, né? Quero colocar o rei em D6 e aí vou começar a criar uns contatos aqui com F6. Então, no momento, minhas torres estão inúteis, passivas, mas é uma torre a mais que eu tenho, né? E dois peões a mais. Jogou B4. Eu vou colocar o rei em D6 aqui, que parece legal. Lá eu vou jogar F6 aqui, já criando um contato na coluna do peão ali. Cavalo C5, eu vou trocar, propôs a troca. E agora eu vou tomar em C5, né? Eu poderia ser muito, mas muito chato e jogar rei D7 para nem deixar o cara tomar o peão. Mas eu posso tomar aqui e abrir colunas, né? Quando ele tomar aqui, inclusive eu tenho mate agora. Eu tenho mate. Só que não é no rei dele, eu tenho mate na torre aqui. Se eu jogar esse ou esse, a torre tá presa. Ele pode trocar, claro, mas aí eu consegui prender a torre dele e aí é moleza, né? Se eu trocar as torres, a torre, eu vou ganhar um final muito simples, né? Torre, rei, peões contra rei, peões. É um final que eu confio em todos vocês, a não ser que você não sabe o movimento das peças, né? E assista os vídeos só por assistir. Se você sabe movimentar as peças, já jogou
5 partidas na vida, eu confio que você vai ganhar isso no Magnus Carlsen, esse final. Confio sem sombra de dúvida. Não tem como o Carlsen ganhar de você essa posição aqui. Vou trocar a torre. E agora eu vou trocar aqui em G5 para criar um peão passado. E vou subir com o rei aqui. Então eu crio o peão passado aqui. E agora eu disparo o peão de H. E agora vamos ganhar. Muito bem. Curiosa a partida, né? Curiosa a partida. Vamos jogar mais uma. Depois a gente volta pra cá. Vamos de brancas contra nosso amigo da Alemanha. Vou jogar peão-dama. Um dos últimos jogos de peão-dama, pelo menos por enquanto, tá? Vamos mudar o repertório depois dessa. Ele jogou D6 e aqui já temos uma pequena questão, né? Posso jogar E4, claro, vai virar uma posição de peão-rei. Uma pirque, é o nome da defesa, mas você pode jogar E4, claro. O cara mandou um xi reticências. Xi foi engraçado, parece que tá falando em português, né? Descida eu vou jogar cavalo F3 aqui. Vou jogar rápido pra ele não ficar encanado. Mas assim, eu poderia jogar C4 mantendo a ideia do peão-dama, mas normalmente nessa posição eu não quero deixar que ele monte o centro com E5. Ele jogou D5 agora. Deixa eu perguntar se foi mouse sleep. Será que é isso que ele estava reclamando? Ele não vai responder, tá bom. Vamos jogar C4 aqui, um gambito da dama, né? Ele me deu um tempo de graça aqui. Parece que o cara tá falando em português, tipo, xiii, deu ruim, né? Mas o cara é alemão. E agora estamos jogando um gambito da dama que ele perdeu um tempo e de novo ele não sustentou o centro dele. Aqui ele tem que ou tomar em C4 ou sustentar com E6 ou C6. Ele faz esse, agora eu tomo e eu vou ter dois peões no centro, não importa o que ele faça. Se tomar de cavalo, eu vou jogar E4. Se tomasse de dama, eu jogaria cavalo C3 e empurraria o peão para E4. Então eu vou jogar E4 aqui. Incomodar o cavalo dele. E teremos uma boa posição. Lembra que assim, esse erro que ele fez não vai garantir que eu ganhe nada, tá? Vai me dar uma posição agradável, vai me dar uma vantagem posicional. Olha só que expressão bonita. Eu apertei mouse sleep, ele perguntou o que que é isso. Eu tô achando que o cara é super experiente, né? Às vezes o cara tá começando a jogar agora. O cara falou, o que que é isso? O que que você tá falando? Vou falar, deixa quieto. Deixa pra lá. Eu vou falar, deixa pra lá. Boa sorte. Mandei uma carinha amigável. E engraçado, porque ele mandou reclamando do primeiro lance, ele jogou esse na sequência. Eu falei, pô, vai ver que escapou o mouse do cara, né? E o cara falou, o que que é isso? Bom, temos uma posição aqui com 4 cavalos em campo. Só que eu tenho uma vantagem muito boa, porque diferente dos cavalos, dos meus cavalos, os cavalos dele estão podendo receber algum tipo de ataque aqui dos meus peões, né? E5 e D5. Eu falei deixar pra lá, boa sorte, uma carinha fez, ele mandou uma carinha meio estranha aqui, né? Engraçado. Eu vou jogar D5 aqui atacando o cavalo dele já. Já vou tentar contestar. Esse é um tema bem recorrente, tá? Até aconteceu algumas partidas aqui nesse início de temporada, que é você dominar o centro com seus peões, e aí o adversário às vezes mexe muito os cavalos, né? Sem suporte para os peões. E aí você vai conseguir geralmente ganhar um tempo. E temos aqui nosso querido cavalo B4 aqui, mais uma vez presente nas partidas. Não podia faltar, né? Só falta de jogar cavalo G4 aqui. E agora eu já tenho um lance que ganha material, né? A3 é um lance natural, mas aqui é um erro grave porque deixa de fazer um lance bom. Então esse lance não me coloca numa situação ruim. Eu tô muito melhor ainda, né? Ele vai voltar o cavalo, eu faço E5. Meus peões vão andando. Mas eu posso dar cheque aqui e vou ganhar o cavalo. O cavalo está desprotegido, ele não tem bispo defendendo nenhum. E se ele voltar o cavalo, eu tomo, né? O cara não gostou aqui da conversinha comigo.
Não gostou. Não gostou da interação. Tá pensando aqui. E agora vai cair o cavalo. Às vezes dá vontade até de fazer um outro lance só pra seguir o jogo, né? Pra já não desanimar o cara, mas assim, eu não posso deixar de fazer um lance que ganha uma peça aqui que eu tô vendo, né? A proposta dessa série é jogar de maneira correta, jogar da maneira que faça mais sentido possível e de maneira instrutiva, né? Então, se eu tô vendo um lance que vai ganhar peça, eu vou ganhar peça e acabou, né? Às vezes é legal que o jogo seja mais equilibrado por mais lances, mas assim, eu não vou fazer intencionalmente o erro, né? Bom, ele jogou C6, o cavalo agora está caindo. Vou tomar o cavalo. E no momento que ele joga E6, ele vai atacar minha dama, eu tenho que tomar o mínimo de cuidado. Aí jogou E6, malandro, né? Tá com essa conversinha, não sei o quê, que é mouse sleep, não sei o que é, sou iniciante, mas quer tomar minha dama, né? Tá esperto. Vou jogar dama B3 aqui. Ele vai ganhar o peão se ele quiser, né? Toma, 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 porque eu tenho só dois ataques, ele tem duas defesas. Mas eu ganhei uma peça na brincadeira, então não tô reclamando de nada aqui. Tomou? Eu vou tomar também. Eu vou dar check. E agora já preparo o desenvolvimento bem rápido com o Rock, né? Aqui, claro que eu teria que analisar se vale a pena a tomada, mas ele tem duas defesas, eu tenho dois ataques. Então aqui eu já desenvolvi dando cheque. Esse cheque nem sempre é bom, porque ele poderia ter um peão aqui que ele poderia avançar. Como ele não tem peão, ele é obrigado a cobrir de bispo. Aí eu poderia até tomar em D5 e tem golpes ali, mas eu vou aproveitar e fazer o rock bem rápido aqui. E eu vou ter bastante iniciativa contra o rei dele, se ele não tomar bastante cuidado aqui. Rei E7 ele jogou, não quis cobrir. Eu vou fazer o rock aqui, né? Vou fazer o rock. Posso dar cheque aqui, mas ele pode cobrir de dama. Bispo G5 é legal, ameaçando o cavalo D5, mas eu vou fazer o rock. Porque potencializa todas essas ameaças. Deixa o meu rei em segurança, já prepara a torre 1 e começa a contestar muito a situação do rei dele aqui, né? Só falta ele jogar o cavalo G4 aqui, né? Seria um lance inusitado aqui. Mas o fim está próximo nessa partida. O fim está bem próximo. Quase igual. Temos rei E6, tá na raça o cara, né? Tá peregrinando aí pelo tabuleiro com esse rei. Eu vou jogar cheque aqui. Eu acho que ele vai subir. Vai seguir na empolgação aqui. Porque ele deveria jogar o rei D7 voltando. Eu vou jogar torre 1. Coloquei mais uma peça em jogo, senão se jamais pode ser ruim, né? Não é o que ele vai fazer com o rei agora. Ele vai subir, né? Que. Ah, jogou o rei D6. Não era esperado esse lance aqui. É quase mate, hein? Vou jogar bispo F4 cheque, sem muita cerimônia. Rei C5. Eu não tô vendo mate. Eu queria dar. Ah, não, tem mate rei C5, né? Ah, é mate em 1, então, né? Não, tem um mate diferente. Não é mate de peão, mas é um mate legal aqui. Pouco usual. Como que a gente descobre um checkmate aqui nessa posição? Como que a gente chega na conclusão do mate, né? Claro que você tem muitos cheques, e isso às vezes confunde a cabeça, né? Mas qual que é o foco aqui? Quantas casas o rei tem disponível no momento? Ele não pode vir para cá, não pode, não pode, não pode, não pode. A única casa é aqui, disponível para o próximo lance. Então eu tenho que dar um cheque, ou seja, eu tenho que controlar essa casa e essa ao mesmo tempo. Aí você pensa, ah, pô, daí bispo E3, só que não funciona, porque ele volta, né, o rei para D6. Ou ele joga D4. Mas aqui eu tenho simplesmente cavalo A4 checkmate. E o rei tá preso. Será que o cara vai falar alguma coisa? Acho que não, né? Vou deixar a partida aberta mais alguns segundos aqui, mas acho que não. Não, não falou nada. Bom, vamos dar uma olhada aqui na partida então. Vamos começar por essa.
Vamos ver a precisão da partida. Noventa e sete ponto sete, ele fez 59. Nosso amigo alemão. Dá uma olhada aqui. Então, D4, D6. É claro que é só um lance aleatório, tá? Mas eu já recomendo fazer esse cavalo F3 aqui. Porque essa é uma dica legal. Se eu jogar C4 mantendo a ideia do gambito da dama, não tem nenhum problema. Só que o preto já começa a brigar pelo centro rápido com E5. E aí você vai dizer, pô, Crigo, mas aí eu troco, né? E tiro o roque dele. Pois é, mas esse final é um pouco traiçoeiro. Né? A gente sabe que, na verdade, o rei perder o roque quando não tem damas não é tão problemático, a primeira coisa, tá? Segundo, é que nesses finais aqui, que trocou os peões dessa forma, esse peão em C4 tá muito mal colocado. É meio. É até difícil de explicar isso aí de primeira. E de entender também, né? Que você fala, pô, mas é um peão no centro normal. Por que isso aqui seria um problema para as brancas? Mas é um problema. É um problema porque o preto tem uma certa liberdade aqui no centro, certo? Eu posso tentar jogar F5, E4, cavalo F6. Então, o branco tem vontade de fazer um E4 aqui, né? Em algum momento. Só que se eu faço E4, essa aqui é uma posição que já começa a ficar bem agradável para o preto. Porque essa casa é muito fraca aqui em D4. E eu posso um dia colocar um cavalo aqui. E o preto não vai permitir você colocar um cavalo aqui. Então eu posso jogar C6 um dia. Por mais que você tenha um pouco mais de espaço aqui de brancas, o C6 nessa posição ele não gosta. Nessa posição exata. Mas a ideia tá correta, tá? Ele acha que é um lance bem ruim, inclusive. Bem meia boca. O C6, por quê? Quer dizer que eu controlo essa casa e você não controla essa. É uma fraqueza aqui. Eu posso jogar depois com F6, A5, cavalo A6, entrar nessa casa. E o cavalo que vier pra cá não vai poder pular pra D5, né? Essa é uma coisa bem mais avançada já, tá? Então, você poderia jogar C4 também. Mas aqui eu joguei cavalo F3. Ele perdeu um tempo com D5, né? Que é um lance que não faz muito sentido. Eu joguei C4. De novo, ele não sustentou o centro aqui. Ou não tomou em C4, né? Ele jogou cavalo F6. Aí eu tomo e já mobilizo meu centro com E4. Cavalo, cavalo. E mais uma vez a gente tem visto isso bastante, né? Que a gente vê que os jogadores fazem algumas coisas corretas. Que é o quê? Desenvolver as peças. Tirou um peão central, pelo menos, né? Que é o D5. Só que aí desenvolve, às vezes, muitos cavalos, sendo que isso não é prioridade, tá? É uma coisa tão simples isso, mas assim, eu comecei a falar isso, acho que desde a última temporada, talvez, da Sleep Run, mas pra mim sempre foi muito natural isso. Eu lembrava de ter ouvido falar isso de treinadores, ou até. Não lembro de ter visto isso em livros, mas eu tinha na cabeça sempre que a gente aprende a jogar o quê? Coloca o peão no centro, tira os cavalos, depois tira os bispos. É muito nada a ver essa dica, é muito errada essa dica. Não é totalmente errada, tá? Mas dava pra ser bem melhor essa dica, né? É um foco. A gente tem que ter um foco muito maior em tirar o cavalo que você vai. Na aula que você vai fazer o rock. Vamos sempre começar pela ideia de fazer rock pequeno, né? Posições de rock grande são bem mais raras. Então focar em tirar esse cavalo, tirar esse peão, tirar o bispo, né? Pode ser para cá fazendo fianqueto, pode ser para cá e faz o rock. Essa coisa de tirar primeiro os cavalos, essa dica não é legal, tá? Não é legal. Pode ser até que eu já dei essa dica no começo dessa série, nas primeiras temporadas, porque eu nunca tinha parado pra pensar nisso, né? De tão natural que é ouvir isso, falar isso. Então a gente vê que muita gente viu isso em algum lugar, essa dica meio superficial, e é uma dica fácil de seguir, né? Você fala, beleza, tira o peão, tira os cavalos, se aprende o cavalo vai pro centro, né? Mas essa aqui já é bem errado. Ainda mais porque ele já cedeu o meu centro. Ele perdeu um tempo, na verdade, né? Que isso, 4 pontos de vantagem, que drama, né? Tudo isso? Bom, joguei D5, né? Atacando, poderia seguir normal o desenvolvimento. Mas aqui. Porque a diferença, ele joga E6. Se eu atacar aqui, ele tira o cavalo pra cá. E tá tudo beleza. Tô melhor, mas tá normal o jogo, né? Agora aqui eu vou colocar os dois peões na quinta, né? Aqui ele entrega o cavalo, ele teria que voltar pra B8. E aí sim eu poderia jogar um E5, talvez. Ele vai ter que tirar de novo o cavalo. Então, assim, você desenvolvendo os cavalos sem ter sustentação no centro não é legal. Né? Tem abertura sim, que você tira os dois cavalos, tá tudo certo.
Essa dica que eu dei não é porque você vai fazer sempre, tá? Mas, por exemplo, você tem a abertura dos 4 cavalos. E4 E5, cavalo, cavalo. O branco joga muito mais a Rui Lopes ou a italiana, né? Que seria a espanhola ou a italiana. Mas o cavalo C3 é uma abertura normal também. Não por acaso, essas duas aberturas tendem a ser melhores que o 4 cavalos, tá? Mas assim, isso é possível também. E aí o preto tira o cavalo aqui. São outras circunstâncias aqui. Eu não tenho peões avançando aqui, né? Inclusive, se eu jogar D4, eu tenho que tomar aqui, né? Para não deixar o branco ficar tão à vontade. Então, assim, tem aberturas que os cavalos da ala da dama saem também, tá? Não tô criando uma regra absoluta, porque no xadrez, como vocês sabem muito bem, não existem regras absolutas ou dicas absolutas que servem para todas as posições. A única regra absoluta é não leve checkmate. Essa dica vai ser sempre boa, porque se você levar checkmate, você perde o jogo. Não tem exceção. Então, essas tem que seguir a risca. As outras, depende. Né? Ah, entrega a dama é ruim. Praticamente sempre, mas nem sempre. Pode ser um sacrifício, você pode ganhar várias peças em troca. Seu adversário pode estar perdendo muitos tempos para capturar sua dama, né? Então, depende. Bom, mas eu joguei o D5 aqui, veio o cavalo B4 e agora cheque. Como identificar esse cheque rápido? Muito treino de tática. E aí você pensa, opa, o cavalo está solto aqui. Uma peça está solta. O que quer dizer a peça está solta? Ela está sem defesa. Ela não está defendida por outra peça do seu adversário. Aí você vai dizer, ah, mas a torre também não está defendida. Sim, como é que você vai acessar essa torre aí? Impossível, né? A torre está totalmente escondida. Então você vai prestar atenção o quê? Peças que estão mais próximas do seu território, né? Cheque lá. E agora vem aquela pergunta: o que, que ele quer com o lance E6? Você vai pensar, pô, ele só quer tomar meu peão, né? Aqui, não tá ameaçando nada aqui, você vai lá, feliz da vida, e joga esse. Por quê? Você não fez a pergunta mais avançada aqui, que é: será que esse lance abriu uma outra peça? Então, quando a gente faz essa pergunta, o que, que ele quer com esse lance? Você não pode pensar só nessa peça, você vai ter que pensar se essa peça abriu uma outra peça aqui. A ameaça é gravíssima, né? Joguei dama B3, ele tomou peão, eu tomei, ele tomou. E agora cheque é um lance muito bom, né? Ganha um tempo no desenvolvimento, ele teria que jogar bispo D7, eu faço um roque, a vantagem é muito grande das brancas com uma peça a mais. Ele jogou esse, aí roquei, ele saiu deliberadamente passeando com o rei aqui. Cheque, cheque. E aqui temos um inusitado checkmate com o cavalo pro canto, porque todas as peças trabalham bem aqui, né? A dama defende o bispo, o cavalo tira essa casa, o bispo tira essa casa, o cavalo tira essa casa. E aqui checkmate em 16 lances. Vamos ver outra partida, a primeira. Pois é, esse jogador é curioso, né? Esse primeira rodada, primeira rodada é boa. Primeira partida de hoje, né? O cara fez 80,6, ele fez muita teoria no começo, né? Então a precisão esperada que fosse razoável até. No mínimo razoável, e eu fiz 92,5. Então D4, D5, cavalo C3, cavalo F6, e ele jogou a famosa London Jobava, que começa com o cavalo C3 e depois conecta com esse bispo F4 aqui. Pois é, interessante mesmo. Eu sei que tem vídeo sobre isso, tem curso sobre isso. Vamos até dar uma investigada bem rápida aqui. Quantos jogos o cara tem, né? Aliás, por que eu abri? Ele tá jogando agora, inclusive. Peraí. Deixa eu só tirar umas coisas aqui. Peraí. Não, tudo bem. Bom, vamos lá. Ele tem 540 de rápida, 660 jogos. Caramba, tem muito jogo. Ele tem subido no último mês. 108, opa, 185 de Blitz. 4 jogos só, Nathan. Caraca, ele perdeu 2 jogos seguidos depois que ele jogou comigo. Será que ele tá jogando de brancas? Tá. Jogou aqui. E eu acho que foi coincidência ali, né? Eu acho que ele decorou bem os lances. Olha que engraçado. Esse é um outro exemplo muito bom. E esse jogador não é um ator pago, tá? Mas poderia ser, porque vai ser uma ótima propaganda para o meu curso de Sistema London, que eu lancei em 2019.
Não é esse sistema London que eu mostro, tá? A maneira mais tradicional, mais clássica, o que eu mostro. Mas a principal coisa que eu falo é assim: esses sistemas de abertura, sistema London, sistema Cole, ataque torre, você não pode jogar de olho fechado, né? Ele jogou de olho fechado, mas eu fiz uma linha bem principal. Então o que ele fez sentido até. Mas aqui, ó, D4. O cara jogou E5, ele gastou um segundo, e jogou cavalo C3. Por quê? Ele quer jogar o sistema dele. Sendo que o cara entregou um peão, né? Você tem que tomar o peão aqui. Então o sistema London, qualquer sistema desses que te instrui uma abertura, não é garantia que você vai fazer aquilo. Você não está jogando sozinho. Né? Não é uma corrida de 100 metros rasos que você disputa no tempo com os outros, mas você está correndo sozinho, né? O que você faz ali não interfere em nada com os outros, eles também não interferem com você. Aí você vai treinar para correr o mais rápido possível. Só que o xadrez você não joga sozinho, você não pode garantir 10 primeiros lances. Né? E se o cara tentar te dar mate aqui, você vai fazer o quê? Você tem que reagir. Então aqui tem que tomar em E5, né? Ele jogou esse, e aqui ele só não jogou bispo F4 porque ele, porque ele viu que tinha um peão aqui. Aí ele tomou e fez bispo F4. Né? E fez E3. Até ele jogou de maneira mais ou menos ok, né? Ele cavalo E2 esquisito, fez um F3, é. Tá jogando bem organizadinho até o cara, né? Com E4. Eu acho que esse cara vai subir o rate, mas não parece Smurf, né? Interessante aqui, né? É, a gente encontrar um jogador nesse estilo. Então ele jogou bispo F4, eu joguei bispo F5. E o fato do cara conseguir associar, né? Que quando vem o bispo F5 ele vai jogar F3. Interessante, né? E vem com G4, H4, que é o plano correto mesmo. Nessa posição. Então, o curso do sistema London que eu falei, eu mostro bastante isso, né? Que você tem que jogar sempre reagindo aqui. Sempre olhando o que seu adversário está fazendo. E você pode ver esse curso, ver uma ou duas aulas que tem de graça lá, né? O link está aqui e na descrição desse e de todos os vídeos. Para você considerar comprar esse curso. Que é um curso que já tem 4 anos, mas é um curso que continua bastante atual. Bom, mesmo porque não tem nada de teoria avançada, tá? A ideia é sempre focando mais na faixa de rating entre 1000 e 1600, 1700, 1800 de internet por aí. Bom, joguei E6, ele veio com G4, bispo G6, e aí ele veio com H4. Ele faz essa expansão, H5, G5, e aqui cavalo G8 é um lance que acho que chama atenção já. Imagino que vocês estavam pensando mais em fazer cavalo D7 aqui, que não é um erro. Mas eu gosto desse tipo de lance aqui, o cavalo G8. E eu quero. Peraí, não tava fazendo a revisão aqui? Eu não fiz a revisão? Fiz, não fiz? Não, eu fiz 80.6, 92.5. Por que não tá aparecendo os lances? Agora tá, aqui. Cavalo G8, né? A ideia é remanejar o cavalo pra cá, porque eu tô de olho nessa casa em algum momento. Ele jogou E3, bispo D6, e aqui na verdade ficou claro. Começou a ficar um pouco mais claro que ele vai começar a fazer os erros, né? Porque realmente ele tava jogando muito correto aqui. Então, quando eu jogo o bispo D6, ele tem que sustentar esse bispo. Ou trocar, ou fazer um cavalo H3 ou cavalo E2 aqui para tomar de cavalinho F4. Quando ele faz esse, eu troco e agora ele tem uma estrutura muito quebrada aqui, né? Então, às vezes, quando você segue um plano de abertura, nesse caso ele até jogou mais ou menos certinho, mas é uma posição avançada já, né? Inclusive, eu até ia falar isso um momento, acho que eu não falei. Eu comecei a puxar essa ideia. Essa é uma explicação e um motivo bom para quem está começando a jogar aberturas o mais simples possível sempre. Não tem que jogar sofisticado, o sistema London Jobava avançado que foi descoberto há poucos anos, né? É uma abertura interessante, mas para você jogar aberturas, né, que já são exóticas, diferentes, você tem que saber primeiro o básico, né? Então joga um peão dama tradicional, joga um gambito da dama, joga um peão rei, joga uma Rui Lopes, né? Aberturas que jogam há 500 anos, há 700 anos, está tudo certo. Ah, todo mundo sabe jogar contra Rui Lopes. Esquece isso. Ninguém sabe jogar contra Rui Lopes. Ninguém. As pessoas tiram as peças e o jogo começa. Mas quanto mais natural for o seu jogo no começo, você vai ter posições mais simples, que façam mais sentido. E você vai conseguir desempenhar melhor e principalmente aprender mais também. Agora, se joga umas posições já originais, né? Você vê, de repente, você tenta imitar uma ideia que o Carlsen jogou, que é super legal. Na mão de um cara muito bom, pode até ser legal.
Mas para quem tá começando é uma perda de tempo, né? Não acho que é o caminho fazer isso. Por isso que quando alguém pergunta, né, o Sistema London e o Gambito da Dama são dois cursos que eu tenho de brancas, as duas são ótimas aberturas. O Sistema London é excelente também, né? Tem todas essas brincadeiras, os memes, mas é uma abertura bem excelente. Boa também o Sistema London. Mas eu prefiro um pouco mais o Gambito da Dama. Eu acho ela mais direta, mais objetiva, você já luta mais pelo centro, que é essa aqui, né? O sistema London é com bispo F4, rápido, claro, depois E3 e tudo mais. E o Gambito da Dama é com C4. Então, quando alguém pergunta, Cricor, só posso comprar um curso, qual curso que eu escolho? O Gambito da Dama é minha sugestão. É um curso que eu fiz um pouco depois também, acho que um mês depois. Então, eu já. Ele em si é um pouquinho mais bem feito também do que o sistema London, né? Como foi o primeiro curso que eu fiz, tinha algumas coisas que estavam um pouco cruas ainda, né? Enfim, da estrutura do curso de modo geral. Bom, aí ele meio que se atrapalhado aqui no meio desse plano já original, jogou o cavalo B5, já que não faz sentido. Ele teria que jogar um cavalo E2 sustentando o bispo ali. Quebrou totalmente a estrutura, né? Aí eu joguei C6 e cavalo E7 desenvolvendo. E agora o cavalo G8 fez muito sentido, porque eu tenho essa casa muito fraca. Muito fraca. O que quer dizer casa fraca? É quando você pode colocar uma casa nessa peça e essa casa não pode ser atacada por um peão adversário. Ou seja, eu vou estacionar uma peça aqui e ninguém vai tirar. Quem vai tirar? Talvez uma troca, tudo bem. Mas o peão não vai expulsar meu cavalo. E o cavalo fica muito bem aqui, porque ele tem dois alvos, né? Muito claros. Ele jogou bispo D3, eu puxei dama B6 aqui. Ele trocou, agora eu desisti de ir para F4, para F5, porque eu tomo aqui em G6 e tô de olho aqui. Ah, ele realmente gosta de tomar de F, olha só. Ele acha que é muito bom tomar de F. Esse aqui parecia muito bom, né? Mas essa tomada aqui, como eu tinha falado, ela é bem legal mesmo, né? Eu faço o rock depois, boto meu rei em H7, o rei fica totalmente seguro ali e eu vou ter uma torre ativa, né? Um cavalo D7, um C5 depois. Interessante o lance, mas esse aqui tá ótimo também, tá? Não era pra ser duvidoso. Jogou B3, eu tomei F4, né? Um lance excelente, mas é um lance bem simples. Cavalo E2 eu troquei e aqui ele faz um erro, ele tem que tomar de cavalo sem perder o peão, né? Tomou de dama, eu tomei. Entregou a torre, troquei as damas e o resto foi mais ou menos tranquilo, né? Aqui eu ativei o rei, joguei rei E7, rei D6, F6 para começar a abrir umas colunas, que eu quero começar a abrir coluna para as minhas torres. A5 era uma possibilidade também aqui, né? A5, depois toma em B4. F6 trocou, o cavalo C5 eu troquei, ele trocou. Joguei o rei C5 e na hora que ele joga esse, temos o excelente torre de A8 forçando a troca. E aqui ele voltou, eu troquei, ele abandonou aqui, né? Não, eu tomei mais aqui, joguei rei C4, disparei o peão de H e ele finalmente abandonou aqui no lance 29, uma partida legal. Um prato cheio pra gente falar de aberturas, né? Do estudo de aberturas. Então, não é que assim, isso da abertura fez mal pra esse cara, né? Mas provavelmente ele já investiu um certo tempo, a não ser que ele tenha muita facilidade para, né, decorar lances, para assimilar as coisas, ele deve ter gastado um tempo em outras coisas que ele estaria evoluindo muito mais, né? E eu não recomendaria esse tipo de sistema, né? Esse sistema London com cavalo em C3, assim, que eu acho pouco natural. Seria muito melhor um sistema London tradicional, né? Lembra que você tem que primeiro fazer o básico bem para poder começar a jogar as exceções, jogar as coisas mais originais, senão você não tá indo meio que a lugar nenhum. Beleza, chegamos à vitória número 19 e vitória número 20. 20 vitórias no momento e o rating atual é de 572, na verdade, né? Porque teve outra partida também. Então, 572, talvez mais um ou dois vídeos chegamos aí na faixa dos 600 de rating. Se você gostou aqui desse vídeo, da partida da análise, não esquece de deixar aquele joinha, se você não deixou no começo do vídeo. A gente se vê na próxima. Valeu!